Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a Ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor e as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na Tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a Tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Livro do Céu, volume 3, 4 de novembro de 1899, Luísa escreveu. Efeitos diferentes entre a presença de Jesus e a do demônio. Como esta manhã o bendito Jesus não vinha, o demônio tratava de tomar seu aspecto e fazer-se ver, mas eu, não advertindo os habituais efeitos, comecei a duvidar e persigná-lo com a cruz. Primeiro eu e depois ele, e o demônio, vendo-se persignado, tremia. Imediatamente o rejeitei de mim, sem olhar para ele. Pouco depois veio meu amado Jesus, e temendo que fosse outra vez o espírito maligno, tratava de rechaçá-lo e invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe. Mas ele, para assegurar-me que não era o demônio, me disse: minha filha, para te assegurar se sou eu ou não sou eu, tua atenção deve estar nos efeitos internos, se movem a virtude ou o vício, já que, como minha natureza é virtude, de nenhuma outra eu faço herdeiros dos meus filhos, mais do que da virtude. Isto você pode compreender também na natureza humana, que, sendo carne, acontece que se tem alguma chaga, a carne se muda em pus e se pode dizer que não é mais carne. Assim, minha natureza, se minimamente pudesse reter em si a sombra do vício, cessaria de ser aquele Deus que é, o que não pode acontecer jamais. Neste trecho, Jesus, ele quer nos explicar a diferença de algum estado de ânimo que a gente possa vir a sentir, algum desconfiança de que aquilo que está passando na nossa mente ou no nosso coração, algum sentimento que nós possamos estar sentindo, possa vir dele ou do demônio. Porque o que vem dele é sempre bom, são virtudes, né? A virtude da paciência, a virtude da esperança, a virtude do amor, a virtude... São coisas boas só vem o bem dele. Né? Então, ele fala para a gente ter atenção nos efeitos internos, né? Se move a virtude ou o vício. Que são os vícios, né? As nossas más inclinações, as nossas misérias, né? Os nossos sentimentos ruins, assim, algum desejo de vingança, de ódio, de raiva, de revolta, de perturbação, tudo que é mal, né? Tudo que é mal vem do inimigo, né? E como a natureza de Deus é virtude, né? E nenhuma outra, ele disse, né? Então ele faz herdeiros filhos dele. Então, quem são os filhos dele? Tem as virtudes dele. E ele dá um exemplo, né, de que a natureza humana, né, que sendo carne, se ela está com algum machucado, se alguma chaga, ela cria pus, né? Já não é mais uma carne perfeita. Então, a natureza de Jesus, se minimamente ela pudesse reter nela qualquer sombra de vício, então ele cessaria de ser aquele Deus que é. Isso jamais poderia acontecer. Então,
Quando nós passamos por alguma dúvida a respeito de um sentimento que está nos incomodando, né? Se for um sentimento que nos traz alguma coisa assim na nossa mente, no nosso coração, que de uma certa forma nos traz paz, nos ajuda a refletir sobre alguma situação e resolver, e a gente não se perturba com isso, é porque é alguma coisa que está vindo de Deus, é uma resposta, é uma inspiração, né? Ele está se relacionando, ele está falando, ele está se manifestando. Jesus. Caso contrário, se alguma coisa perturba o nosso coração e nos desperta algum sentimento ruim com relação a outras pessoas ou a nós mesmos, ou a qualquer coisa que seja, se não for uma virtude, se for uma coisa negativa, então nós devemos afastá-los, como Luísa fez no começo, né? Ela afastou, ela rejeitou, né? Aquela aparência que o demônio tinha se feito parecer com Jesus diante dela, né? Como ela teve algum sentimento assim, acredito que ruim, então, para ela ter certeza, né? Ela fez o sinal da cruz, né? Nele. E ele começou a tremer. Então ela percebeu que não era Jesus. Por quê? Porque primeiro ela teve um sentimento, né? Ela começou a duvidar. E assim nós temos que prestar atenção, nós temos que duvidar se aquilo mesmo que nós estamos sentindo às vezes vem de Deus, né? E se não vir, a gente tem que rejeitar também, sem nem olhar para ele. Tem que ignorar, né? Rechaçá-lo, né? E invocar a ajuda de Jesus e da Rainha Mãe, né? Como fez Luísa, né? Para ela se assegurar de que não era o demônio. E para pedir auxílio, né? Para que essas perturbações, que esse sentimento ruim, eles cessem, né? Porque se nós dermos atenção a esses sentimentos ruins, eles vão nos afastar de Deus cada vez mais, né? Nós não podemos conversar com esses nossos pensamentos, não podemos dar atenção a eles, né? Porque foi assim que Eva caiu, né? Eva começou a dar atenção a um pensamento que ela tinha, um desejo que ela tinha de ser mãe, observando os outros animais, né? Começou a despertar nela uma coisa que não era de Deus, porque ia acontecer isso, ela ser mãe, mas no momento em que fosse a vontade de Deus. Mas ela quis que fosse no momento dela, então ela começou a dar atenção, e o inimigo, percebendo isso, né, foi lá e deu o golpe fatal, né? Ensinou ela como fazer, para ela poder acelerar esse processo, né? Para ela poder fazer com que acontecesse aquilo que ela estava desejando. E isso foi obra de obediência, porque ela ouviu um desejo dela interno, né? Que não era uma coisa boa, porque o que seria o certo? Quando passasse esse pensamento na cabeça dela, ela teria que ter pensado, mas não é a vontade de Deus ainda. Quando for, vai acontecer naturalmente, eu não preciso nem pensar nisso. Eu não preciso nem me preocupar, porque no momento certo vai acontecer. E acontecer naturalmente, perfeitamente, né? Sem ser com sofrimento, como aconteceu depois que ela foi expulsa do paraíso, assim, entre aspas, né? Que ela saiu da divina vontade, que ela saiu da ordem que Deus criou. E aí sim ela teve o filho que ela desejava, mas ela teve já como uma mulher normal, né? Uma mulher que vive na vontade humana, como todas as mulheres hoje em dia, né? Que querem ou não querem ter filho na hora que elas acham que a vontade delas é que tem que prevalecer, né? Sendo que tudo é por Deus, tudo é no momento em que Deus preparou,
porque Ele conhece nossa vida do começo até o fim. E Ele tem um momento certo para cada coisa. Por isso que a gente tem que ficar tranquilo, porque se o nosso destino já está praticamente assim traçado, nós só temos que viver, né? Viver e haja o que houver, sendo coisas ruins ou boas, né? Porque de todo mal Ele tira um bem, então nunca Ele vai prejudicar um filho dele amado, né? Ele só vai sempre estar auxiliando, né? E cercando, né? Com todo o amor. Mas se a gente ficar dando atenção para pensamentos ruins, para querer fazer a nossa vontade, não esperar o tempo dele para as coisas acontecerem, a gente vai criar perturbação, e a perturbação vai fazer com que ele não permaneça em nós. E aí as coisas não vão dar certo, porque aí a gente vai estar fugindo do plano dele, que ele traçou para nós, né? Que é um plano maravilhoso, né? Plano de bondade, de amor, de salvação, de paraíso, né? Futuro. Mas se a gente quiser fazer a nossa vontade, aí então vai mudar, né? O nosso destino vai mudar. Ele vai ser mudado, a rota dele, assim como a gente muda, como aquele, como o nome, peraí, aqueles aplicativos como o Easy, né, que nós colocamos ali a trajetória e ele vai nos direcionando, né? E quando a gente pega uma rua errada, sai da rota que foi traçada, ele tem que reformular toda a trajetória, né? Eu acredito que seja assim, que Deus, Ele reformula, né? E tenta, né? Nos conduzir para o mesmo destino, só que vai depender da gente, né? Da gente estar atento, né? Ao que Ele quer de nós. E sempre pensando, né? Que a vontade dEle é o melhor para nós. E aí a gente vai poder viver em paz, porque se a gente está sendo conduzido por Ele, que conhece o nosso destino e só quer o nosso bem e nos espera no céu, por que a gente tem que se preocupar, né? A gente tem apenas que viver totalmente entregue à vontade dEle, né? É assim que Ele nos criou, né? Para termos essa intimidade, essa conexão, né, com Ele, assim, a ponto de ele viver em nós, assim, Ele nos amar e receber o mesmo amor, essa correspondência, assim, de amor, é como se fosse o amor que Ele circula, ele vai e volta, ele não tem fim, a gente recebe e devolve, e Ele recebe e devolve, né? É assim que Ele nos criou, e é assim que Ele quer que nós voltemos a esta ordem, né? Por isso Ele está nos preparando, os filhos da divina vontade, para podermos através desses ensinamentos do livro do céu, aprendermos, né, a como viver, como os nossos primeiros pais foram criados, né, Adão e Eva, vivendo no reino da divina vontade, com Jesus, né, com o Espírito Santo, com Deus vivendo dentro de nós e agindo através de nós, porque aí sim a gente vai poder viver este reino na terra como no céu. Amém.